com isso. Bora lá então, pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai conversar um pouquinho, né, do porquê que a NetEase está parando, né, de atualizar o jogo do nada, né? Pô, a gente tinha uma frequência boa de atualização, e sempre atualizações boas, né? Pô, veio ali o Desconhecido em julho, agosto o mapinha novo, pá, a gente esperava aqui que em setembro, né, não teria nada, tipo, teria só um eventozinho, nada, tudo demais, tipo, ok, um evento, tranquilo. Mas daí, né, ia chegar aqui outubro, né, que é o mês que a gente chegou agora, pô, e a gente teria o quê? Um killerzinho novo, um survivor novo, alguma coisinha nova. E galera, nada, até agora nada foi anunciado. Estamos no dia 28, né, cara, aí do mês de outubro, que é um mês aí, né, muito importante para o DBD Mobile, que é um mês de Halloween, e a gente não teve nenhum anúncio, né, por parte da NetEase, nada. Então, dia 31, provavelmente não terá atualização, galera. Provavelmente, tá? Eu espero estar enganado. Tranquilo? Tem aqui, galera, na minha barrinha aqui de pesquisas, ó, dois leakers, ó, que é o Haltless, né, acho que é assim que fala, que eu sempre acompanho aqui, né, no Twitter, que tá sempre colocando vazamentos, né, sobre o DBD Mobile. E, galera, o último vazamento que o Haltless colocou aqui, né, acho que é assim que fala, o Haltless Leaks, certo? Foi um vazamento do Alan Wake, né, que ele colocou aqui ano passado, não, mês passado. Então, acho que, tipo, no começo de setembro esse vazamento sobre o Alan Wake, certo? Então já faz muito tempo. Não tem vazamento sobre passe novo, isso e aquilo novo, nada, nada. Certo? A mesma coisa que vale para o Twitch. Nenhum vazamento aqui por parte do Twitch, cara, sobre passe, killer, mapa, zero vazamentos, irmão. Então, até os leakers, né, cara, que, tipo, tinha costume de vazar as coisas ali com uma certa antecedência, né, para o DBD Mobile, não tem, cara. Nada. Certo? E, cara, provavelmente isso está acontecendo, galera, porque o DBD Mobile parou de dar lucro, velho. Claro, cara. Pô, como é que o jogo vai dar lucro cobrando o absurdo pelas coisas, né? E não é um jogo, tipo, bem otimizado, certo? É um jogo bem mal otimizado. Então, para dar lucro, pô, é bem difícil. Fora que ela já extorque todo mundo na hora do gacha. Aí tem o preço das Arixels também é caro. Pô, deu um monte de erro na migração. Cara, um punhado de coisas que deu errado, velho, no lançamento desse jogo, né? Claro que esses, né, esses erros aí, né, que a NetEase foi cometendo, foram acumulando, né, cara? Acumulando um monte de erro. Aí chegou um momento que explodiu. Provavelmente esse momento foi agora, tá? Sucumbiu o jogo de vez, né? Tanto que ela mandou todo mundo que era criador de conteúdo embora pra casa do Beleléu. Eu sempre fiz minha parte como criador de conteúdo, fazia live, vídeo, pegava muita visualização mesmo, certo? Divulguei o jogo aí como ninguém. Pelo amor de Deus, na época lá que teve o lançamento do jogo, eu cheguei a fazer quase 500 mil de visualizações, tipo em questão de 2 meses, eu acho, alguma coisa assim. É muita coisa para um canal só focado em DBD Mobile, beleza? Então a minha parte eu fiz como criador de conteúdo, tá? Agora, a NetEase fez a parte dela? Não. Ela extorquiu todo mundo, certo? Principalmente na hora do gacha. Não alterou os preços das Aurixels, né, para aquele tipo um preço ali regional, igual acho que era na versão passada, que era preço regional, certo? E mais um punhado de coisa, cara, que eu não vou ficar comentando aqui, que senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Galera, recentemente, ó, a NetEase, né, ela anunciou aí que ela está, acho que fazendo, certo? Esse joguinho aqui, ó, Destiny Rising, galera. E todo mundo sabe que a NetEase ama um joguinho novo. Por quê? Farmar e vazar, tá bom? Então é bem provável que ela, tipo, esteja com 100% focada nesse jogo aqui, certo? E nos outros jogos dela, né, que, tipo, que fazem sucesso, certo? Por exemplo, Identity 5, né, que fez uma live aqui há 10 dias atrás, ó, anunciando aqui, ó, uma New Version Review. E, cara, teve um monte de anúncio aqui nesse negócio, ó. Teve aqui, né, oh, caramba. Teve aqui, apareceu um anúncio aqui. Teve aqui um anúncio de um acho que é crossover que fala, né? Que é uma parceria, certo? Aqui com... Esqueci o nome, cara. Puta merda. Ah, Persona 5, ó. Tá vendo, ó? Olha isso. Olha lá. Acho que é uma parceria com Persona 5 e mais um punhado de coisa, galera. Tipo, a live tem 43 minutos, né, cara? Tipo, mostrando coisas novas no Identify. Por que a NetEase faz isso, galera? Porque é o carro-chefe dela, basicamente. Cara, o Identify, galera, para quem não sabe, lucra mais que o DBD Mobile de PC, console e mobile junto. Tudo, cara.
ele lucra muito, velho. Muito, 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 muito. Tem até um vídeo aqui sucesso, mas ela tem grandes problemas do Profits, ó, que ele colocou aqui há um ano atrás ainda. Cara, esse jogo ele dá muita grana. Muita grana, galera. Mais de 30 milhões, né? o seu Se eu reconhecimento. não estiver enganado de dólares. Aqui, ó. Olha isso. 30 milhões aqui, né, de reais, cara, por mês, cara. Que foi o que o Profits colocou aqui na Death Note, é muita grana. Fora também os crossovers que ela faz aqui, né, cara, nesse joguinho. É perfeito, cara. É Persona, acho que vai voltar, né? Fez com Death Note, entendeu? Cara, é sensacional. Tem até o comentário aqui do DJ Ribeiro, ó. Tá vendo? Então, aparentemente, galera, o que aconteceu, né, se por acaso chegar ali dia 31 e não tiver atualização, o que aconteceu foi isso. O jogo apenas parou de dar lucro e todo mundo sabe que a fama da NetEase é essa, é farmar e vazar, certo? Se o jogo para de dar lucro, ela para de dar suporte automaticamente, velho. Certo? Ela para de atualizar. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham curtido do vídeo. A gente se vê no próximo aí, galera. É nóis. Valeu!